Mesmo depois de 3.000 anos, existem muitos paralelos entre a nossa época e a do livro de Juízes, que relata a história do povo de Deus, Israel, no período que se estende desde Moisés e Josué até o surgimento dos primeiros reis por volta do ano 1000 a.C. Acompanhamos nos primeiros capítulos do livro a história de Israel em Canaã, a terra que Deus havia prometido a eles, mas que por serem desobedientes e sem fé, os israelitas não conseguem expulsar os cananeus, que eram povos idólatras e cruéis que chegavam ao ponto de sacrificar os próprios filhos. Por fracassarem na tarefa, Deus diz com dureza no início do livro: "Não os expulsarei diante de vocês, eles serão como espinho na carne, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês." Por isso, eles viviam mesclados a outras nações. Foi um tempo em que os israelitas tinham que escolher diariamente entre seguir a Deus como Senhor ou seguir as preferências e tendências da época. Determinar a autoria do livro é uma questão bem difícil. A tradição afirma que foi escrito por Samuel, mas é difícil provar. O certo é que quem quer que seja o autor, ele busca demonstrar a necessidade de Israel de uma liderança espiritual unificada, que mantenha a nação fiel à aliança, desfrutando assim as suas bênçãos. Por isso a expressão que melhor representa o período dos juízes é repetida algumas vezes no livro e serve como conclusão no último versículo. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes se referem ao estilo de governo de pessoas levantadas por Deus desde a morte de Josué à monarquia de Saul. Essas pessoas eram líderes militares que tinham poder para determinadas tarefas de livramento. A maior parte do livro vai mostrar várias repetições do mesmo ciclo, que revela a incapacidade da nação de confiar em Deus e obedecer a Ele. Esse ciclo funciona da seguinte maneira: o povo se rebela, deixa de adorar a Deus, Deus se ira e a ira dele se manifesta pela opressão inimiga. O povo levanta um clamor em arrependimento, Deus então envia um juiz, há um período de paz e então o juiz morre e o ciclo se reinicia. Não há consenso, mas muitos teorizam que o período dos juízes inicia em 1371 a.C. com Otiniel, um membro da tribo de Judá que liberta o povo dos arameus. Ele é o juiz, ao que parece, melhor de todos. No livro é descrito como não tendo nenhuma falha de caráter nem de liderança. Depois dele, conhecemos Eude, um juiz canhoto, da tribo de Benjamim, que libertará o povo dos Moabitas. A referência à preferência da mão dele possivelmente significa que ele tinha algum tipo de deficiência ou paralisia em seu braço direito. É inclusive essa deficiência que facilita Eude conseguir uma reunião particular para contar um segredo ao rei dos Moabitas, já que ele era visto como inofensivo. E é com esse artifício que ele tira a vida do homem de forma traiçoeira e consegue libertar o povo. Aqui já observamos que o método utilizado para libertar Israel contou com um pequeno engano. E é isso que irá acontecer a partir dos próximos juízes. Cada um terá uma falha moral maior, começando por Otiniel sem repreensões e culminando em Sansão, o pior de todos os juízes. Os juízes de Israel vão revelando a decadência que passava a nação. O próximo juiz será Sangar, que é apresentado em apenas um versículo. Não se sabe qual a tribo dele, nem onde, nem por quanto tempo ele julgou. Ele libertou o povo dos filisteus, eliminando 600 deles com uma aguilhada de boi. Débora será a única juíza mulher. Ela pertence à tribo de Efraim e, juntamente com Baraque, um homem que não é descrito como um dos mais corajosos, derrotará os cananeus. Na história, devido à falta de coragem de Baraque, ao chamado de Deus por meio de Débora, Deus faz com que Sísera, o comandante do exército inimigo, seja entregue nas mãos de uma mulher. Gideão será outro grande juiz. Apesar de membro da família mais pobre, da tribo israelita Manassés, sem muita importância, com a ajuda de Deus por meio de vários milagres, ele consegue livrar Israel. Mas nesse caso acontece algo novo. O povo abandona a fé durante o período do juiz, e não depois, fazendo com que o ciclo seja modificado, demonstrando uma piora ainda mais acentuada nos juízes e no povo de Deus. Existe, além disso, profundas falhas na liderança do juiz salvador. Ele faz uma cópia do colete sacerdotal e estabelece a própria cidade como local de adoração, fazendo com que o povo pecasse diante de Deus. Depois de Gideão, virão dois juízes menores que são rapidamente mencionados no livro. Tola, da tribo de Sacá, não se sabe a data do seu juizado, e Jair, da tribo de Manassés. O próximo juiz é Jefté, filho de uma prostituta. Ele foi expulso de casa pelos meio-irmãos e se reuniu a um grupo de homens que provavelmente viviam de roubo. Mesmo assim, ele é escolhido por Deus para ser o libertador, e o Espírito do Senhor vem sobre ele. Mas, ao avançar contra o inimigo, Jefté promete a Deus um sacrifício de sangue, que termina sendo cumprido pela própria filha, demonstrando o quanto aquele homem era violento e desconhecedor do caráter de Deus, pensando nele como mais um deus pagão. Sansão é o último dos juízes escolhidos por Deus no livro. Pertencente à tribo de Dan,
Ele figura entre importantes homens da Bíblia nascidos de mulheres estéreis, tal como Isaque, o filho da promessa, Samuel, que ungiu importantes reis, e João Batista, que anunciou a vinda do Senhor. Mas infelizmente, Sansão será um líder que reflete a verdadeira condição espiritual de Israel, a começar pelo seu nome, que significa pequeno sol, um nome pagão, já que os cananeus eram adoradores do sol. Ou seja, o juiz escolhido por Deus desde o ventre recebeu dos pais um nome que evocava um falso Deus. Sansão vai se mostrar uma grande decepção, sendo em toda a sua vida mulherengo, irado e egoísta. E vamos ver pela primeira vez no livro dos Juízes o juiz de Deus ser derrotado. Veremos também que o povo de Deus não queria ser liberto. Eles não pediram esse juiz final. Deus enviou porque quis. Sansão, mesmo todo errado, nos lembra uma outra pessoa que amamos muito. Ele, assim como Jesus, teve como episódio mais triunfal da sua vida a sua morte, pois foi finalmente nesse momento que ele cumpriu a tarefa de libertar o povo de Deus. Além disso, Cristo, como ele, veio nos libertar de nossos pecados, mesmo sem nós termos pedido. A terceira parte do livro irá mostrar a degeneração na vida moral, espiritual, social e política de Israel. Chega a parecer até que Israel será extinto. O macabro episódio do levita e sua concubina, que eu não posso sequer descrever aqui, mostra como Israel estava tão corrupto e pecaminoso como Sodoma. Além de mostrar como a tribo de Benjamim, do futuro rei Saul, foi praticamente dizimada pelas outras tribos devido ao pecado que cometeram. Como dito no início, o livro de Juízes tem muitos paralelos com a nossa época. O livro evidencia o problema do relativismo moral, ou seja, o comportamento baseado nas opiniões humanas de certo e errado. O povo de Israel, no livro de Juízes, sempre está tentando mudar a sua moral para se parecerem com os cananeus e Deus está sempre constantemente punindo eles, mostrando que eles não poderiam mudar. A Bíblia ensina que o certo e o errado são definidos por Deus. Mas contrariando a Bíblia, a cultura moderna ensina que o certo e o errado são definidos pela maioria. O que infelizmente tem entrado na igreja de várias formas diferentes, quando vemos crentes tendo práticas contrárias às Escrituras e alguns até mesmo querendo atualizar a Bíblia. Devemos saber, assim como o povo de Israel, que Deus não muda. Podem passar milhares de anos, o padrão continua sendo sempre o mesmo. O livro de Juízes também nos mostra como a natureza humana é insuficiente para resolver os seus próprios problemas. Há quem ache que o autor estava defendendo o reinado de Davi ao contar o péssimo episódio da tribo de Benjamim, na qual veio o rei Saul. Quanto a isso a gente não sabe, mas podemos perceber também que os reis humanos não são a solução. Percebemos em Juízes que precisamos de um libertador perfeito que nos livre até mesmo quando nós achamos que não precisamos, que nos dê força e que esteja sempre conosco. Precisamos de Jesus. Terceiro, é curioso notar que sempre que Israel adorava o Deus de alguma nação, o povo acabava sendo oprimido por essa mesma nação. A idolatria leva inevitavelmente à escravidão. Qualquer coisa que nos controle se torna o nosso Deus. Quem busca aceitação é controlado pelas pessoas a quem deseja agradar. Nós não controlamos a nós mesmos. Somos controlados pelo Senhor de nossas vidas. Até a próxima.